Bom, a essas alturas vocês já sabem que eu curto muito as lentes do S23 Ultra, mas vocês sabem também que eu já mostrei que tem como melhorar isso aqui. Eu já fiz o review dessas três lentes aqui pro S23 Ultra e nesse vídeo a gente vai analisar essa lentezinha aqui. É uma lente olho de peixe pro S23 Ultra e isso aqui vai revolucionar a forma que você utiliza a câmera principal do seu smartphone. Então senta aí, acompanha o vídeo e bora fotografar. Bom galera, agora no Réveillon eu levei meu S23 Ultra lá pro Rio Grande do Sul, junto com essa nova lente aqui que eu recebi, a olho de peixe 200 graus da Freewell, que é feita pro S23 Ultra e pro iPhone 15 Pro Max. É uma lente incrível, já vou deixar aqui pra vocês, mas ela não é perfeita, sempre tem falhas, sempre tem formas de melhorar o produto, e eu vou falar pra vocês e vou analisar no final se vale a pena você fazer essa compra ou não. Bom, antes de tudo, qual que é a ideia dessa lente? Uma lente olho de peixe é a lente que tenta abraçar o mundo, ela tenta colocar o máximo possível no seu enquadramento e vai ter inclusive muita distorção. Olho de peixe é aquela lente que distorce tudo, estilo uma GoPro. A GoPro tem uma olho de peixe na frente dela. E aqui a gente não tem originalmente uma olho de peixe, mas a gente tem uma grande angular de 13 milímetros. Você ter 13 milímetros equivalente em full frame, no sensor full frame de uma câmera profissional, é bem grande angular mesmo. As lentes mais grande angulares que existem para full frame, retilíneas, são 11 milímetros. Então não é muito mais do que você tem aqui no seu S23 Ultra. Só que aí você está limitado ao sensor da grande angular do seu S23 Ultra, que como eu já mostrei em outros vídeos, inclusive vou deixar o card aqui em cima para você ir lá conferir, ela é bem inferior à câmera principal de 200 megapixels. A grande angular é só 12 megapixels, não é que ela seja ruim, mas comparado à câmera principal ela é muito pior. E aí pensando nisso, a Freewell lançou uma olho de peixe para você acoplar na frente da sua câmera principal. Quando você fizer aquela foto super grande angular, você vai estar usando os 200 megapixels do seu dispositivo. Vocês vão ver que isso faz muita diferença. Eu devo ressaltar que para você acoplar ela no S23 Ultra, você vai precisar do case, que faz com que você possa acoplar a lente aqui. A Freewell vende esse case, certo? Então ela é rosqueada aqui, você gira 90 graus e ela fica aqui. Eu achei que não fica muito firme, é uma das críticas, vou falar mais, mas ela fica aqui certinho, beleza? É só isso que você precisa para usar essa lente. Um S23 Ultra, a capinha e a lente. Primeiramente vamos falar sobre qualidade ótica, e para isso eu quero levar vocês ali no computador. Tem vários tipos de foto aqui para analisar com vocês, resultados bem interessantes que eu quero comentar. Eu separei essa foto aqui do meu sobrinho primeiramente, você vê essa distorção incrível que essa lente tem, consegue uma perspectiva que é impossível você conseguir com as lentes do S23 Ultra. Ela tem essa perspectiva de olho de peixe, que distorce, que fica estranha, mas que fica muito interessante. Olha a desproporção do tamanho da cabeça dele com os pezinhos lá embaixo, ó. Eu tava muito próximo dele, essa distância assim, ó, da cara dele, do olho dele, e você vê que tem bastante nitidez, né? A gente tá falando aqui de uma fotografia de 200 megapixels, então olha a nitidez que a gente tem aqui, ó, no olho dele. Eu consigo me ver aqui no reflexo. É impressionante o nível de nitidez que a gente consegue. E ao mesmo tempo a gente tem um fundo desfocado natural. Isso aqui não é feito por software, isso aqui é pela característica da lente, certo? Como eu já comentei com vocês, os limites aqui da lente, a gente tem o limite da lente aparecendo, né? Então isso aqui realmente vai aparecer nas suas fotografias. Olha aqui, ó, no cantinho aqui a gente já vê a própria lente do celular que aparece no enquadramento, tá vendo? Mas é muito pouco mesmo. Se você der um cortezinho na fotografia mínima aqui que seja, ó, vamos cortar um pouquinho aqui, ó, a gente já exclui totalmente os cantos aqui, ó, e a gente mantém a perspectiva da olho de peixe. Então eu não acho isso grande problema, principalmente como você vai estar com o sensor principal fotografando em 200 megapixels, não vai fazer falta, tá? Aqui algumas fotografias que eu fiz, ó, você vê que em alguns tipos de fotografia você nem consegue perceber tanta distorção. Aqui ela fica um pouco mais escondida, claro que aqui embaixo na terra você vê que faz essa curva aqui. E aqui eu fiz um teste colocando ela na grande angular, aqui em cima, né, do celular. E você tem essa perspectiva que eu achei muito interessante, que a gente vê as bordas aqui da lente, é muito, muito louco colocar na grande angular. Não é o objetivo, né, mas fica bem interessante, assim, eu gostei. Uma selfie, né, olha só a perspectiva que você tem de braço esticado aqui com essa lente. Isso foi na câmera principal com a olho de peixe, então você consegue fazer um selfie muito diferente aí com seu S23 Ultra, que fica bem legal, né? E olha só a distorção que você tem aqui nas bordas da fotografia. É bem louco, né? Aqui a gente tem aquela parte que eu falei que aparece um pouquinho,
E olha só como distorceu bem aqui, ó. Se você for bem no cantinho aqui, você vê que tem uma perda de nitidez bem significativa, né? Você perde bastante nitidez aqui. Aqui, ó, também você percebe bastante perda de nitidez. Tem que pensar que também tá desfocado, né? Tá em mim aqui, olha só como eu tô nítido aqui o meu rosto, né? Então, o fundo tá desfocado também por isso, né? Porque tá focado mais à frente aqui em mim. Aqui eu fiz um comparativo entre não utilizar o filtro com a lente principal, utilizar o filtro e com a grande angular. Então, essa primeira fotografia foi com o filtro. Aqui na esquerda você vê a fotografia com o filtro e aqui na direita você vê a fotografia com a grande angular do S23 Ultra. E se a gente aproximar nas duas fotografias aqui, vamos dar uma olhada. Olha só a diferença de qualidade que a gente tem aqui, ó. Eu dei um zoom para ficar bem parecida entre as duas. Aqui a gente tem a olho de peixe aproximada e aqui a grande angular. Olha como tem mais detalhes na câmera principal do S23 Ultra. Realmente, como eu já fiz em outros vídeos aí que vocês já viram, a câmera principal do S23 Ultra está em outro nível. Realmente ela é muito superior. Isso aqui parece uma imagem de uma câmera profissional e aqui realmente parece uma imagem de um celular. É muito inferior. Como eu já disse, a grande angular do S23 Ultra ali de 12 megapixels é basicamente a mesma de um A54, não tem grandes diferenças. Já a principal, você vai estar falando de uma câmera profissional incrível mesmo. Cara, olha a diferença. Claro que a gente está num teste extremo aqui, né? Mas aqui a gente está com a grande angular acoplada na principal e aqui com a grande angular mesmo do S23 Ultra. Cara, não tem comparação, né? E a perspectiva é muito parecida, tá vendo? Ainda a gente vai ter mais enquadramento com a olho de peixe, a gente vê mais, ó, aqui a gente vê a casa aqui ó, aparecendo, aqui a gente não vê, a gente vê só mais ou menos até aqui, ó, com a grande angular. Então a gente tem tudo isso mais de informação para depois na edição conseguir, olha, tornar retilínea essa fotografia e deixar ela bem retilínea como tá a grande angular aqui do S23 Ultra. Então, cara, é muito superior ao que você consegue com a grande angular do S23 Ultra, o que você vai conseguir com esse filtro da Freewell. Realmente muito impressionante. Outro teste interessante aqui que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó. Olha a diferença. Aqui a gente tem dois enquadramentos bem parecidos, se você for ver, entre as duas câmeras. Mas na esquerda a gente tem a câmera principal com o filtro da Freewell e na direita a gente tem a grande angular. Olha como a gente tem mais separação entre o fundo que não está focado e o objeto que a gente focou, que é aqui essa folha da araucária. Como fica muito mais artístico, muito mais profissional a fotografia que a gente consegue aqui na esquerda. Muito mais bonita que a fotografia com a lente da Freewell acoplada na lente principal do S23 Ultra. Cara, isso aqui, se me mostrasse essa foto da esquerda, eu diria que foi feito com uma câmera profissional. Eu não teria como dizer assim, ah, isso aqui é um celular. Porque a gente percebe que o desfoque é feito pelas características da lente, não é por software. Não é perfeito assim o software ainda. Então fica muito incrível. Eu fiz essa foto aqui para mostrar o quão estranho pode ficar a perspectiva do molho de peixe. Aqui eu virei um pouco meu rosto e foquei bem próximo aqui. Você vê como ela distorce o rosto. Fica muito estranho, né? Você tem que saber utilizar a lente para conseguir uns resultados interessantes. Principalmente para fotografar pessoas, assim, ela pode ser bem estranha. E mais uma vez a gente percebe aqui, ó, os cantinhos, a gente tem um pouquinho da lente aparecendo, mas não é nada que desabone a lente, ela fica bem legal e da mesma forma. Olha essa perspectiva da cadelinha que eu consegui, que eu achei muito legal. E claro, tudo isso com a resolução que você tem na lente principal do S23 Ultra. Olha que incrível a nitidez e o foco, tudo funcionando, né? Tudo, a cachorrinha tava bem agitada ali, bem rápida, ela não parou para fazer a foto e eu consegui o foco aqui, ó, no olho dela. Perfeito, você vê que o fundo está desfocado. Cara, tem uma separação incrível dessa olho de peixe do fundo, fica muito bonito. Olha só, que incrível. Claro que aqui a gente tem bastante distorção, aqui aparece um pouquinho do limite da lente, aqui também, mas fora isso, que incrível essa foto, muito legal. Aqui mais uma foto da separação, aqui ó, olha como tá focado nessas folhas e o fundo tá totalmente desfocado, né? Aqui eu tava basicamente o mais próximo que eu conseguia ficar do objeto para fazer essa fotografia, então para ter a reprodução máxima da lente e a separação máxima do fundo. Então o fundo fica bem desfocado, ó, bem bonito, fica suave, ó, você vê que as bolas aqui de bokeh
ficam bem suaves, não parece realmente uma câmera profissional, cara. Para você conseguir isso com uma olho de peixe numa câmera profissional já não é fácil. Num celular, cara, é impressionante isso aqui. Me deixa de boca aberta, assim, ver um resultado desses num mero celular, assim, cara. E você chegou até aqui e não tá inscrito ainda no canal, cara, ó, tô segurando 4 lentes aqui, só que tem uns 5 mil reais de lente em 2 mãos ao mesmo tempo. Eu vou pedir encarecidamente que você se inscreva, tá? Por favor. Aqui eu queria fazer um teste de nitidez. Isso aqui foi em Passo Fundo. Aqui a gente tem uma boa opção para ver a nitidez da lente, certo? Aqui a gente tá em reprodução 100%. Olha só como o texto está bem nítido aqui. Foto feita em 200 megapixels, tá legal? E olha a nitidez. Vamos para as bordas aqui para ver se a gente teve perda de nitidez. Quando a gente chega bem no limite aqui, ó, a gente vê um pouquinho de perda de nitidez, mesmo mais no centro aqui, ó, que tá na linha de horizonte, tá mais aqui no centro da fotografia, a gente tem um pouquinho de perda de nitidez, mas não é nada significativo assim. Achei bem controlada essa perda de nitidez. E aí quando a gente vai bem no extremo aqui, ó, aí sim a gente tem essa perda de nitidez mais significativa aqui, ó. Você vê que teve bastante perda de nitidez bem no extremo da fotografia aqui, ó, bem no limite aqui. E aqui, como vocês já viram, aparece um pouquinho da borda da lente, tá legal? Então, bem nos extremos a gente vai ter perda de nitidez e a gente vai ter a lente aparecendo aqui, ó. Aqui dá bem o contraste, dá pra ver certinho aqui, ó, que tem um pouquinho aparecendo. Mas se você corrigir a distorção ali, você não tem grandes problemas que vai aparecer isso aqui, tá legal? Eu tentei acoplar ela também na teleobjetiva de 10 vezes para ver o que queria acontecer. E o resultado foi o que eu imaginei, não é muito legal não. Na esquerda você tem a 10x do S23 Ultra sem o filtro da FreeWell na frente. E na direita você tem ela acoplada. Então realmente ela distancia um pouco, ela deixa -1 e perde bastante nitidez. Ela não foi feita para ser usada assim, então eu só fiz o teste para vocês saberem o que aconteceria. E acontece isso, é totalmente inútil você colocar ela na 10x. Na grande angular fica legal, fica um efeito assim diferente para você ter de filmagem ou de fotografia, fica interessante. Mas na tele de 10 vezes você não consegue. Você não vai ter utilidade para isso. Eu quero mostrar essa foto aqui para vocês, ó, que aqui vocês veem exatamente a diferença da câmera principal do S23 Ultra sem a lente da FreeWell na frente e a câmera principal do S23 Ultra com a lente da FreeWell. Então na esquerda a gente tem com a lente da FreeWell, na direita apenas a lente principal. E olha a diferença de enquadramento que a gente tem. A foto foi feita do mesmo local, vocês veem ali, e olha quanto mais enquadramento a gente tem entre essas duas fotografias. Se eu tentar aproximar aqui, você não vai ter tanta nitidez quanto você teria na câmera principal. Esse aqui é um teste bem injusto com a lente da FreeWell, porque, como eu mostrei para vocês, tem muito mais enquadramento aparecendo na lente da FreeWell. Como aqui está mais aproximado, sem a lente, é óbvio que você vai ter mais nitidez aqui, ó, no tronco, comparado com aqui. Isso não significa que houve essa perda de nitidez com a lente da FreeWell. Significa que a gente está mais longe, então isso faz com que a gente tenha menos nitidez ali no tronco. Mas mesmo assim, cara, olha, é impressionante o resultado que a gente consegue aqui. Com tanto mais sendo enquadrado, a gente conseguir manter essa resolução tão intacta aqui, né? Foi realmente impressionante. Normalmente quando você tem uma lente olho de peixe que você conecta na sua câmera principal, existem perfis no Lightroom que você consegue colocar para tornar tudo retilíneo automaticamente com um clique. E aqui você não tem essa opção. Eu já tentei vários perfis no Lightroom para tentar corrigir a distorção dessa lente. Ela tem uma distorção diferente que não consegue corrigir ali pelo Lightroom. Eu já tive outras lentes olho de peixe que são assim também, e isso é um pouco frustrante, porque aí você tem que ir no Photoshop e fazer a correção das curvas lá, câmera angular adaptável do Photoshop, certo? Aí dá um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue resultados retilíneos nessa lente, como vocês vão ver agora. É um pouco complicada a correção de distorção dessa lente, porque não tem um preset no Lightroom ou em outros aplicativos para você corrigir certinho essa distorção. Você tem que ir lá no Photoshop, corrigir linha a linha da distorção. E eu fiz isso aqui na esquerda, ó. Você vê que o tronco, que era torto aqui, ficou retinho, certo? Você vê que esse tronco aqui, ó, era torto, ele ficou retinho. O chão eu não corrigi,
porque a perspectiva assim faz com que o chão fique meio abaulado, assim, mesmo numa lente mais retilínea isso acontece. Então você consegue corrigir, tem que ter as ferramentas corretas, a distorção da olho de peixe, você consegue deixar ela retilínea e você vê que basicamente o enquadramento fica pouco afetado. Eu tenho bastante ainda da fotografia enquadrada. Você vê que aquelas bordas pretas acabam desaparecendo porque a foto tem que ser esticada, então essas partes acabam saindo do enquadramento. Você nem tem que cropar, você nem tem que cortar a sua fotografia. Se você for corrigir a distorção, elas vão sair de qualquer forma. Olha, mas eu gostei bastante do resultado da olho de peixe mesmo sem a correção de distorção, fica bem interessante. É só saber utilizar a lente que você vai ter resultados bem legais. Agora vamos para minhas conclusões para ver se eu recomendo a compra dessa lente aqui. Sobre o preço é algo que varia constantemente, é algo que está sujeito a taxas de importação, que é muito chato atualmente, e essa lente não é barata, ela custa em torno de R$1.000, talvez um pouquinho menos. Vou deixar o link aqui para você dar uma conferida, e você vai ter que pagar a taxa do remessa conforme se você comprar no AliExpress, e até onde eu sei não tem como comprar no Brasil atualmente, então a opção é o AliExpress. E é uma lente cara aí, que se você for pagar taxa e o valor da lente vai ficar próximo de R$2.000. É difícil justificar? Se você trabalha profissionalmente com o seu S23 Ultra, é a melhor opção, talvez até a única opção que você tem de ter uma lente olho de peixe no seu S23 Ultra. Então, se você consegue justificar a compra, ela vale muito a pena, porque essa lente entrega qualidade incrível, realmente incrível. Por fim, minhas conclusões sobre essa lente que eu curti demais. Realmente, das 4 lentes que eles me mandaram, essa aí foi a mais divertida, a mais legal. A que eu tive resultados, assim, incríveis mesmo, que eu gostei muito, foi essa olho de peixe. Então, eu recomendo muito a compra dessa lente. Ela é cara, sem dúvida nenhuma. Vai ser pesada aí no orçamento, não tenho dúvidas, mas vale muito a pena. Tem críticas, obviamente tem. Ela não preenche totalmente o enquadramento, por mais que seja ali 0,5% do frame que fica aparecendo na lente, aparece. Bem nos extremos ali, ela não vai ser muito nítida, ela perde um pouquinho de nitidez, mas no centro e próximo das extremidades ela é muito nítida. Realmente é impressionante a nitidez que você consegue. Ela vai dar resultados muito superiores à grande angular que você tem no seu S23 Ultra, com mais elementos sendo enquadrados, com os 200 megapixels do sensor principal do S23 Ultra. E vale dizer que essa lente provavelmente vai ser compatível com o S24 Ultra, S25 Ultra, porque ela já foi produzida para sensores maiores, então para cobrir o sensor maior desses novos smartphones. Então ela vai continuar sendo compatível com os novos smartphones. Você provavelmente só vai ter que trocar o case ali da Freewell, que eu espero que eles melhorem esse mount ali. Tem que ter uma travinha melhor para ficar mais segura as lentes para você colocar e tirar. Isso tem que melhorar também, Freewell, por favor. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Falou!